Olá, muito boa tarde. Eu sou Manu Mourão, empresária no segmento de recursos humanos. Também sou colunista aqui da Top View e como vice-presidente do WTC, eu tenho a honra de trazer duas convidadas muito especiais para um bate-papo, a continuação de um bate-papo que a gente estava tendo hoje. Pela manhã, a gente teve um bate-papo sobre carreira e mercado internacional e minhas convidadas estão aqui comigo para a gente estender um pouquinho mais esse bate-papo, que rendeu muito, a conversa não queria acabar, as pessoas ficaram ali ainda perguntando, então acho que vai ser uma boa oportunidade de a gente aprofundar alguns temas que ali não houve tempo para isso. Então, eu estou com a Elaine Parisotto, gerente de recursos humanos, dentro da Volvo, na América Latina. Elaine, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença mais uma vez. E estou aqui também com a Nara Wisniewski, que é professora, consultora e atua no mercado internacional. Exatamente. Seja muito bem-vinda, Nara. Muito obrigada por estar aqui também, um prazer. Obrigada. A gente veio da palestra para cá, ou do bate-papo para cá, conversando, tantos temas que foram levantados ali no tema de carreira, carreira local, carreira internacional. E muito se fala sobre os desafios que a gente tem hoje na liderança. O desafio do líder de liderar essa nova geração, o antigo líder não tem mais o perfil para essa nova geração, então quais são as mudanças que esse líder precisa fazer para engajar e reter esses novos talentos? E o sofrimento, por outro lado, dessa nova geração que tem milhões de possibilidades, seja na formação tradicional ou numa carreira empreendedora, enfim, que leva ele a uma angústia eterna. A gente está vendo aí jovens que estão se formando, tendo pós-graduação, sem experiência nenhuma e sem saber o que vão fazer da vida. Então, para falar sobre isso, as duas especialistas, eu quero que vocês me contem o que é que vocês estão fazendo dentro da área de vocês para diminuir esse dilema e esse sofrimento de ambos os lados. Os dois sofrimentos são genuínos. E como é que, por exemplo, Elaine, a empresa está fazendo para administrar essa expectativa do jovem, orientá-lo, acolhê-lo nessa dor e ajudar esse gestor que também sofre num processo de transformação. Como organização, a gente tem trabalhado com vários programas de aprendizes, estágios, desenvolvimento de liderança e muito customizado com cada pessoa. Então, com a liderança, a gente tem trabalhado muito para que essa liderança desenvolva a escuta ativa, que consiga conhecer essas pessoas, que consiga dar um horizonte, trazer perspectivas, contar da sua experiência através dessa mentoria, para que esses jovens eles possam ter alguma inspiração e encontrar algum caminho. Que essas lideranças possam ter um diálogo de qualidade com esses jovens, não somente estagiários, mas profissionais que recém chegaram no mercado do trabalho, que recém foram contratados, ou que estão buscando uma transição de carreira, que possam dar um feedback com qualidade, que seja útil nessa atuação. Né, a liderança tem muita dificuldade. A liderança hoje. acha que é o RH que tem que fazer o feedback, Sim. as notícias ruins, né? E o líder, ele é o líder. O RH é uma área de suporte e apoio, você concorda com isso? O RH é uma área de suporte, é um facilitador desses objetivos estratégicos com a liderança, ajuda na transição, na gestão das pessoas, mas esse trabalho de atuar diretamente, em ter uma conversa difícil, em fazer essa gestão do conflito, em gerir essas expectativas, de ter esse diálogo, de conhecer das pessoas, é de cada liderança. Então, como RH, nós atuamos entre os colaboradores, entre a organização, entre lideranças, para que as lideranças tenham essas capacidades, esses hard, mas muito mais os soft skills nesse momento, para poder gerenciar tudo isso. A forma de fazer a gestão, com tantas gerações e com tantas diversidades que temos hoje no ambiente de trabalho, ela mudou muito dos anos anteriores. Então, como liderança, eu não vou só dizer o que eu vou fazer. Aliás, em alguns momentos você nem diz o que fazer, mas você traz uma situação para o teu time e o teu time vai encontrar essa solução. Então, a liderança ela atua muito mais como um facilitador, como uma pessoa que vai trazer o feedback, que vai ter uma comunicação muito clara, que vai ouvir,
que vai dar o exemplo, que vai trazer inspiração. Então, tem muito mais de soft skills nessa gestão de pessoas, até do que hard skills. O que dá muito mais trabalho do que fazer uma gestão da chefia, né? Fazer uma chefia que era mandar e obedecer. Comando, controle não funciona mais. Esse jovem quer ser ouvido, ele quer participar da construção de uma solução e dizer, eu estive junto, né? Ele quer ter exposição, ele precisa também ter essa contribuição, ser protagonista, que é o que você comentou há pouco tempo atrás. Então, a liderança precisa proporcionar isso. E com essa diversidade de pessoas, de culturas, de formações, de pensamentos, de formas de fazer, a liderança precisa fazer essa facilitação e encontrar qual que é o melhor espaço para cada um, em que espaço que cada um vai dar o seu melhor. Esse é o papel da liderança. Como que eu trago o melhor de cada pessoa nesse ambiente, para que como liderança, eu consiga atingir meus objetivos estratégicos de resultado com esse time aqui. Então, o que eu preciso fazer? E aí, com isso, qual é a necessidade de desenvolvimento de cada um? E cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, aquilo também que nós tínhamos como organização de que uma receita se aplicava e dava certo para todo mundo, hoje já não existe mais, né? É uma coisa para um, outra coisa para outro, customizado de acordo com aquela necessidade. Imagino que a academia também esteja evoluindo e olhando essa necessidade, esse movimento da organização, para poder atender essa necessidade que o mundo vive, né? Que o mundo vive. Que não é só a Volvo, é o mercado, o mundo. Nós somos empresas globais, né? Atuamos com empresas de fora que contratam nossos talentos no Brasil e o Brasil que busca profissionais também de outras regiões. Como é que você vê a questão do jovem? Anara, eu sinto uma ansiedade, a gente viu hoje no nosso talk, a angústia de muitos profissionais aí com formação, com pós-graduação, e que não se encontraram ainda nessa carreira. Como é que a universidade tem apoiado esse jovem nesse aspecto que eu diria que é emocional, mas trazendo para o campo tático? Como é que a gente aterriza esse sofrimento? Então, como a Elaine falou, o jovem hoje ele quer um protagonismo. Mas dentro desse protagonismo vem a ansiedade, né, de como eu consigo efetivamente fazer esse papel. Então, ele recebe muita informação atualmente, tem várias oportunidades e, ao mesmo tempo, eles não sabem o que escolher, porque os caminhos podem ser vários hoje em dia, né? Como você falou, até dentro da empresa, da possibilidade de você estar no mundo corporativo, de ser empreendedor, de você ir para uma academia, de você ser um consultor, enfim, que caminho eu sigo efetivamente e que nível eu quero atingir, né? Vocês falando de liderança, trazem esse receio e a ansiedade, assim, geral de que como eu assumo papéis que me trazem mais responsabilidade, né? E se eu quero realmente assumir essa responsabilidade, em que momento na minha carreira? Então, por conta, né, das gerações, como a gente tinha falado até no talk, das gerações anteriores, e de ver a correria que era, e para eles o entendimento é que não havia satisfação naquele trabalho, né? Então, e que era um trabalho muito mais árduo. E eles entendem isso como um ônus muito forte para desenvolvimento de carreira deles. Então, o que a universidade, né, a academia trabalham em cima disso hoje? Muito em relação a soft skills, né? Para que eles possam, primeiro, fazer parte de uma equipe, entender a liderança, efetivamente, e saber respeitar, né, o que é traçado como estratégia da empresa. E aí a gente estava falando também de como eles assumem os deveres antes dos direitos, né? Então eles têm que seguir esse caminho. Então os soft skills que estão sendo trabalhados na faculdade, eles trazem muito a questão da comunicação, de como esse jovem vai se comunicar, né, de uma forma mais clara, para que ele tenha essa relação mais de protagonismo, de escuta, daí a escuta ativa do líder dele, né, porque aí também as coisas têm que casarem, porque não adianta somente um lado. E a partir daí ele se sentir mais pertencente.
E o que está faltando hoje é essa questão de pertencimento dentro das corporações. Por isso a rotatividade, por isso, né, os jovens que entram nas empresas, eles acabam participando de, eu quero fazer um momento de experiência aqui, depois eu mudo para outra, e não trazem um comprometimento, né, por falta de resiliência, por falta de soft skills. Então, a universidade ela está buscando isso, trazer muito soft skill em relação à comunicação, a questão da própria liderança, como eu sou líder dentro do meu grupo, porque deixa eu me colocar também no papel de líder em algum momento, né? Então, na pós-graduação, o trabalho de trazer os projetos, de ser líder, de tocar isso, dentro da graduação a mesma coisa. Então, para que haja esse comprometimento, né, a gente está trabalhando muito em relação a isso atualmente. Você sabe que eu estava ouvindo vocês falarem, quero trazer aqui porque eu acho que o espaço é para isso. As pessoas não estão se colocando mais, gente. Eu acho que a gente está aqui para isso. Vocês são referências de mercado e a gente tem que trazer o nosso lado. Tá todo mundo em cima do muro, mas eu vejo que tem uma ideologia muito grande em relação a uma expectativa bem descalibrada em relação à realidade. A ideologia de que eu vou trabalhar na empresa que eu quero. E essa empresa, ela não existe, porque ela é uma empresa real, que tem contas a pagar, contas a receber, horário de entrada, horário de saída. Desde que o mundo é mundo, existe um sistema que funciona, e não é à toa que funciona. E essa geração vem com uma ideologia de, não, eu vou trabalhar do sofá, eu não vou trabalhar presencial, Deus que me livre vaga presencial, nem fale uma ofensa, como se a gente estivesse voltando para as cavernas, né? Então, como recrutadora, eu sinto que a gente está vivendo um desafio. Eu tenho 20 anos de carreira em RH, eu acho que é o maior desafio de todos os tempos que a gente está vivendo. Tentar convencer as pessoas de que trabalhar não é fazer um favor para a empresa, mas que ela está trabalhando para o bem dela. Acho que isso teve também reflexo de uma onda muito importante sobre propósito, que é muito importante, que fez com que todos nós repensássemos, né, o motivo da gente estar aqui. E da vida que a gente tem, colocasse a gente no centro da nossa vida, né? E aí o trabalho como parte dela. Sim. Mas a impressão que eu tenho é que agora o centro da vida é o todo eu e o trabalho virou uma coisa periférica num terceiro nível, assim, de necessidade. Quando a gente vem de gerações onde o trabalho era o pilar. A gente evoluiu para o trabalho ser parte do eu. E agora parece que o trabalho não faz mais parte dos meus projetos de vida. Sim. Como é que a gente vai ter uma sociedade, uma economia? Como é que a gente vai trazer novas fábricas? Como é que a gente vai ter funcionários? Como é que a gente vai ter uma educação, uma evolução cultural e social no país? E até diria no mundo, porque a gente sente que isso não é um pacto só local. Nós trabalhamos globalmente, sabemos disso. Como é que vocês veem? Então, eu entendo que, primeiramente, assim, tem, claro, uma questão deles acharem que o trabalho não é o principal pilar, né? Mas eles também são um pouco mais equilibrados, né? O que falta ainda? Verificar o resultado disso, porque a gente não consegue ainda medir resultado de como isso vai funcionar. Então, tem projeções, enfim, de como a geração nova está tratando isso, mas eles vêm também de um momento diferente, da forma de educação dos pais, de como a família é mais superprotetora, né? E também de um próprio processo da pandemia que trouxe uma reclusão obrigatória para todo mundo. E o que eles perderam muito? A questão da conexão. Então, como eu me conecto com pessoas que não seja através da tela? Isso dificulta esse caminho. Né? Então, às vezes, não é realmente só uma questão do querer, porque a geração deles discute muito a questão dos direitos e poucos deveres, mas, ao mesmo tempo, eles também discutindo os direitos, eu acredito que é muito relevante. Agora, a questão é, como é que traz isso, né, para um equilíbrio? Porque, sim, as empresas, as corporações precisam, né, crescer, tem as suas estratégias específicas, e como esse jovem, esse profissional está entrando alinhado a essa estratégia. E eu acredito que isso seja uma grande dificuldade realmente para as empresas. E aí, nesse sentido que eu entendo que a empresa ela tem que vir mais próxima a esse jovem, a liderança tem que estar mais próxima, para que ele consiga expor. A dificuldade é de como eu me exponho. Então, se eu não tenho essa liberdade e, ao mesmo tempo, eu quero ser protagonista, eu fico num limbo, né? Eu não consigo, a gente estava falando, trava, né? Então, aí as questões, por exemplo, que a gente discutiu, mentoria, o formato de você
aproximar o jovem da corporação, efetivamente, trazer o líder presente. Então, essas questões eu acho que trazem uma dificuldade. Por mais que a empresa, sim, necessite de um profissional que está focado no trabalho, e eu acredito que eles são muito inteligentes, eles estarão focados no trabalho. Eles, dentro daquilo que eles se propuserem a fazer, eles estarão lá presentes, produzindo. Só que para isso, ainda existe esse gap de como eles passam desse momento onde eles se encontram travados por conta dessa ansiedade de muitas opções, né? E para poder seguir efetivamente. O gancho mudou, assim, né? O que eu percebo muito claro é que o que antes nos conectava ao trabalho era a necessidade de realização, de sobrevivência, de pertencimento. Hoje, o gancho que cola um jovem, e a gente está falando na faixa de 20 a 30 anos, tá, gente? Tá falando de 16, 18 anos. Ele é um gancho de protagonismo no sentido de eu faço parte de algo maior, eu escolho as minhas causas. Sim. O tempo é escasso, eu só tenho uma vida e eu vou escolher para quem é que eu vou doar esse tempo. Então, um senso de eu preciso participar de uma coisa nobre é muito importante. E aí, quando ele sai desse campo ideológico e vai para o campo real, ele encontra a realidade. Exato, que nem tudo, E aí, né? quando ele encontra a realidade, Elaine, Uma frustração, uma né? frustração. Uma frustração. Para a própria pessoa, para a liderança, que muitas vezes não consegue lidar com isso, não consegue nem saber falar e entender essa situação. Em muitas situações é porque a liderança é de uma geração completamente diferente, que tem outros valores, Sim. Que prioriza outras coisas e outras formas. Sim, choque. Então, a gente tem um choque, uma frustração de ambos os lados. E eu acredito que temos muitas oportunidades. E todo esse movimento, para mim, ele trouxe também para nós uma reflexão muito grande, de que não é nem tanto só o trabalho e nem tanto só o propósito de vida ou algo totalmente desconectado. Eu acredito que o trabalho também, ele traz uma relevância para nós. Estávamos falando também mais cedo de que hoje muitas pessoas uns preferem mais o presencial, outros preferem mais o online, mas o estar em contato com outras pessoas, o sair de casa... O ser humano é social. O ser humano é social. E assim, trabalhar também, lidar com essas emoções, é como eu sair da minha zona de conforto, é enfrentar essa realidade da vida, eu pegar o trânsito, eu ver outras pessoas, eu ver outras realidades, outros problemas, gerenciar de outras formas. Isso também me traz resiliência, me traz experiência também de como eu lido com isso, Com certeza, de outras culturas. E eu crio também uma cultura. É difícil para uma liderança também criar uma cultura de time, sendo que ninguém está próximo. Então, isso... Estão numa bolha, né? Isso traz uma dificuldade enorme para a liderança de fazer a gestão nesse momento. Mas eu acredito que em algum momento a gente vai chegar nesse equilíbrio de ter, eu tenho um propósito de vida, eu consigo equilibrar, porque muito também se questionou na pandemia, que trouxe muita reflexão, e eu vejo como o lado bom, é ruim falar isso, mas é o lado bom da pandemia, que trouxe muita reflexão para nós, né? Sim. E como que a gente equilibra tudo isso do trabalho? De que nem só o trabalho e nem só o lazer e a vida social, de que a realidade ela é bem diferente, e de que a nossa saúde ela também é muito importante. Sim. Porque se eu não tenho, no final do dia, a minha saúde... Eu não tenho nada. Eu não tenho absolutamente mais nada. É verdade, né? É verdade. A gente tem que... Né, esse movimento, para mim, ele traz essa reflexão para nós. Assim. Então, os jovens... Puxa, que bom que eles estão trazendo isso para nossa realidade, que faz a gente pensar. Puxa, vamos encontrar um meio termo aqui, né? Outro nível de consciência. Só que ele chega numa velocidade tão... E eu falando como consultora, que atende muitas empresas... No mundo, quando o mercado de trabalho chega desse jeito para a empresa, que tem o seu orçamento, as suas metas, tudo definido a longo prazo, não é curto. Ele dá um 200 por hora na parede, assim, porque não é isso que acontece. Então, sofre quem recebe. E isso não é uma situação só local, gente. A gente não está falando de Curitiba, a gente não está falando do Paraná, a gente não está falando do Brasil. A gente está falando do mundo. É um grande movimento São dois vetores que precisam se encontrar, né? O jovem
amadurecer esse entendimento que é na jornada que se aprende o caminho, é caminhando que se aprende o caminho. Exato. Essa experiência, né? não é essa resposta, qual é o meu propósito, lendo um livro só do que é um propósito, essa busca incansável do porquê estou aqui. Primeiro você faz o que precisa ser feito, ainda é assim que a gente aprende, desenvolve as skills comportamentais. Fazendo, né? A ação. Vivendo, sofrendo, fazendo a rotina, entendendo as relações interpessoais. E aí o caminho se desenha. Então, acho que a gente tem menos ação agora. E sinto também aqui do lado de recrutadora e mãe de 2 jovens nessa faixa, um super protecionismo dos pais em relação à carreira. Na própria escola, eu já ouvi comentários de pais que vão na escola brigar. Vão na faculdade. Na faculdade, né? brigar. Ou pais que vão na entrevista de emprego junto com os filhos, gente. Sim. Então, a gente dá um passo atrás para analisar de fora o contexto deste comportamento. Sim. A gente tem aqui uma geração de pais super protetores também, né? Mas sabe que eu falo para os meus alunos assim, né? Porque, como você falou, é um choque, eles querem estar no mercado, mas ao mesmo tempo não estão preparados adequadamente. Eu falo, gente, vocês vão ser, querendo ou não, os líderes do futuro. É a geração de vocês que segue adiante. Então, reflitam muito bem em como vocês querem trabalhar e essa questão de trazer os direitos antes dos deveres, não pensar exatamente como vocês vão construir a carreira de vocês. Porque a dificuldade que eles têm é de pensar a longo prazo. O curto prazo deles não chega a 5 anos, assim, sabe, um médio prazo ali. Eles têm ali meses. O que eu vou fazer? A gente estava conversando, 1 ano de estágio. Não querem, né? 1 ano na posição júnior, não é muito tempo. Então, essa dificuldade com o tempo deles é muito difícil. E aí, nesse sentido, assim, o que eles vão fazer? São eles que vão estar no futuro. O futuro não nos pertence mais, né? O futuro é deles. E eles que têm que se preparar, efetivamente. Então, toda vez eu falo, gente, prestem atenção em como vocês estão, às vezes, fugindo de responsabilidades, não sendo resilientes por medo de arriscar. Por medo de entender como, na verdade... agora é a hora. Exato, agora é a hora para errar. Exato. Sempre vamos... Aí outra coisa, né? Você falou isso lá, a gente só erra. Praticamente, assim, um gestor só erra. A diferença entre um gestor e uma pessoa que chega a um cargo de liderança ou não é a coragem que você tem que ter para errar e continuar levantando. É isso que faz um vencedor, na verdade, na vida. Eu acho que em qualquer aspecto. E o jovem com tanto medo de errar, de ser criticado, de ser feito. Era bullying que se falava, agora é hate, né? Tem até o hate. Enfim, nas redes sociais, que ficou super exposta. Então, que tá tudo na rede. Tá tudo hoje muito exposto. Então, assim, eu acho que se evita muito... Essa vitrine do julgamento, né? A tela é tudo de vidro, né? Então, assim, eu acho que o jovem, ele se preocupa muito com essa imagem. Mas no ambiente corporativo... você precisa arriscar muitas vezes, a gente não tem todas as respostas. E quando a gente vai para um papel de liderança, você erra. Né? A única certeza que você tem é que você não sabe tudo. Você não sabe, você vai errar para aperfeiçoar e depois acertar, né? E outra coisa que eles não entendem é que o contato na internet ele é muito mais brutal. Né? Então, as pessoas se escondendo através da tela, assim, o julgamento, a forma do hating, do bullying, enfim, isso acontece, é muito mais fácil. Pessoalmente, para você entrar num conflito, né, é o que a gente está falando, assim, tem discussões que são super saudáveis e que vão fazer com que você se torne resiliente, mas dentro do mundo corporativo, na hora que você está trabalhando, você tem que trazer discordâncias. Você tem que trabalhar de uma forma mais... sempre é muito mais polido isso, né? Você aprende a ouvir não, a ter uma escutativa, como a gente estava falando, a entender a visão do outro. Eu tenho que entender qual é a tua perspectiva, diferente da minha, para que a gente chegue num ponto comum. Afinal, isso é o mundo, não é a tela. Exatamente. Só que eles ficam tão receosos por conta da vivência deles em cima da tela, que eles não fazem isso no mundo real, digamos, na hora que a gente está realmente vivenciando. Porque aí eles realmente não conseguem expor aquilo que eles estão pensando. Qual aplicativo ele vai abrir para ajudar ele a responder aquela questão que ele foi desafiado? O chat GPT tá ali, isso, na vida real é isso, né? Você não vai abrir a tela aqui online, tem uma situação, como é que eu resolvo esse conflito? Qual é a sua visão, qual a sua opinião? E isso é difícil para eles, né? Como lida com essa emoção também, né? Porque por trás de tudo isso tem uma questão socioemocional.
E um estudo que eu fiz das competências do futuro traz muito isso, das competências socioemocionais. O técnico ou operacional, a inteligência artificial, a digitalização, a tecnologia vai fazer muita coisa do que hoje nós fazemos. Sim. Mas o gap o socioemocional, como que nós lidamos com tudo isso, como lidamos com essa frustração, o quão resilientes nós somos, o quão a gente consegue lidar, o quanto a gente consegue lidar com esse conflito, ansiedade, porque tudo isso que a gente falou aqui gera muita ansiedade hoje nas pessoas, está muito mais comum no ambiente de trabalho, essa ansiedade afetando até a saúde mental. Então, no futuro, vai fazer muita diferença. Já está fazendo, na verdade, mas vai ser ainda mais exponencial a questão do socioemocional. Como que eu consigo lidar com tudo isso? Das minhas e dos outros. Por isso aí, eu acho que pega um gancho de dica que é assim, quer investir na tua carreira, tem uma dúvida, Manu, meninas, eu quero crescer, o que é que eu devo focar? Na tua inteligência emocional, socioemocional, porque de fato é isso que em qualquer posição vai tornar você um candidato mais forte. Um profissional que pode ser promovido, pode ser contratado por outra empresa, porque tudo que a máquina vai ocupar vai deixar espaço para o mais caro. O caro é o saber se comportar num ambiente real. O caro é o escasso é ter habilidade de relacionamento. Gente, a gente já está chegando ao fim. Temos aí 4 minutinhos. Queria ouvir considerações finais de vocês para a gente fechar esse evento de hoje, né? Que começamos com o Talk e agora aqui no podcast do Top View. Perfeito. Então, o que eu acredito tanto para o jovem quanto, né, o jovem profissional, nos cargos de líderes que tem hoje também dificuldade dessa questão da comunicação que a gente mencionou aqui. Eu entendo que o pilar é através da educação, de uma educação continuada, de você trabalhar sim os seus soft skills, de você aplicar isso dentro da tua experiência, né? Seja essa experiência dentro de uma universidade, nos cursos de graduação, cursos de curta duração, cursos de pós-graduação, para que você possa efetivamente trazer essa prática. E também dentro da questão do relacionamento do networking, onde a gente faz a conexão real, onde existe efetivamente essa aproximação das pessoas, trazendo a visão, né, do ser humano, uma visão holística, onde a gente é pertencente a tudo, né? Então, eu acredito que os profissionais devem partir para a ação, né? Devem se arriscar muito e trazer essa questão da resiliência para poder ser, né, e obter sucesso dentro da carreira internacional. Obrigada, Nara. E você, Elaine? Olha, eu gosto muito da mentoria. Eu acredito que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora devem utilizar de todas essas oportunidades. Eu gosto de ver como grandes oportunidades que temos à frente. Então, de experimentar áreas. Eu acho que estamos num momento assim de que temos diversas gerações no ambiente de trabalho. Todas são importantes. A gente aprende muito com os jovens que estão chegando. Eu sou fã do programa de estágio, aprendo muito todos os dias. Tem coisas que parece que para eles é mais fácil fazer. E eu acho que a gente tem que aprender com eles todos os dias. Mas nesse momento do trabalho, eu acho que sim, também considerar os mentores, de ter inspiração, aprender com os erros dos outros. Eu vou errar, mas eu vou também me espelhar nos erros e nos acertos também dos outros, que vão me ajudar na minha jornada. Eu vou conhecer quais foram as dificuldades, quais foram os pontos positivos de que aquela carreira daquela carreira tomou, ou que outra, experiências, indústrias, tipos de negócio. Sim. Eu acho que as pessoas que estão chegando, estudantes que estão saindo da academia e buscando uma oportunidade, toda a experiência, todo o conhecimento, toda a vivência, ela é muito importante. Sim. E eu acredito que é bastante difícil ou leva mais tempo de você fazer isso se você não está no olho. Infelizmente, o mundo corporativo ainda não está preparado para fazer tudo online e tudo à distância. Sim. Então, essa exposição, o estar presente fisicamente, mentalmente, ainda está fazendo muita diferença na carreira das pessoas, no sucesso e na relevância das pessoas também, porque todo mundo quer, ao final do dia, se sentir parte de algo, né? Eu acho que esse é um dos nossos propósitos, eu quero fazer parte de algo. Então, como que eu faço parte, né? Como que eu chego lá?
participando, exato. estar presente, trazendo a sua opinião, sendo ouvido, né? Maravilha, gente. Bom, para fechar, eu acho que eu posso contribuir ao que vocês colocaram, que foi incrível. É que jovens, a gente acolhe a dor de vocês como mãe, como gestora, como empresária e como ser humano. Essa dor, se ela existe, ela é real para você, então a gente sabe que isso pode te afetar. Tenha coragem. Você é muito mais capaz do que você imagina. Você não precisa ser igual ao seu pai, ou sua mãe, ou ninguém que você viu trabalhando muito e sofrendo com isso, mas você pode mirar em pessoas que tenham capacidade de fazer um trabalho bem feito e ser feliz. É possível ser feliz no trabalho. E você, líder, tira o chicote da mão. Comando e controle já passou faz muito tempo. Essa geração não aceita, nem eu que sou filha dessa geração aceito também, porque eu acho que a gente tem que ser feliz e não tem que ser comandado, a gente tem que ser inspirado. E se torne o gestor que está do lado do seu time. Você não está acima. No máximo do lado. Eu diria abaixo. Isso é suporte, tá? Muito obrigada. Obrigada, Top View Business. Obrigada, WTC. Obrigada, e até uma próxima. Até uma próxima.